Lá em Gravatá, uma senhora foi particularmente me encontrar, a dona Musa Maritana de Holanda Lins. E ela me entregou uma cartinha, uma letra bonita até, e falou assim: o senhor me promete que vai ler essa carta? Eu falei: oh, mas é claro, dona Musa, eu vou ler sim. Mas não disse para ela que ia ler em público, eu acho que ela nem queria que eu lesse em público, né? Mas eu vou fazer questão de ler, porque a carta me tocou muito e tem um testemunho que eu acho que vai ser bastante edificante para todos nós. Não é sempre que nós nos deparamos com uma vida contada, né? Com um relato de vida vivida, que também é evangelho. Às vezes, minha gente, eu escuto algumas histórias vividas, tendo a fé como uma base, né? Tendo a fé como mística, que depois que a pessoa termina, a gente tem vontade de falar, a palavra da salvação. Porque aquele relato é bíblico, aquele relato é evangelho. Aquele relato é, para nós, um testemunho de conversão, da mesma forma como nós lemos a Sagrada Escritura e retiramos dela ensinamentos. E esse é o testemunho, gente, presta atenção nisso, que beleza. O primeiro foi de 24 de maio de 1967 até 9 de abril de 1995, quando eu tive o meu maior professor de vida, o meu filho, que por um problema congênito, viveu os seus quase 28 anos com todas as limitações de um tetraplégico, mas com uma alegria, um gosto pela vida tão intenso que contagiava a todos que os cercávamos. Como sua limitação era só motora, sobrava-lhe o direito de, através do seu olhar expressivo, nos dar grandiosas aulas de vida e nos contagiar de alegria e força de vontade. No silêncio eloquente do seu lindo olhar, ele quase nos impunha uma ordem: viva feliz. E todas as vezes que decido ser feliz, Padre, ressuscito o meu jugo. Sempre senti isso, mas não sabia dizer. Aprendi com o Senhor. O meu segundo período de grande aprendizagem surgiu em 2009, quando conheci o Senhor. De lá para cá, tenho vivido grandes momentos. Estou até menos tímida, mais falante. Hoje estou bem mais consciente das minhas verdades. Posso dizer que estou vivendo uma fase áurea. Através dos seus livros, de suas palestras, de suas músicas, do programa Direção Espiritual, de tudo que vem do Senhor, a gente torna a vida bem mais interessante. Existe em sua palavra, Padre, um encanto, uma poesia que nos abraça, nos envolve e nos conecta com o bem. Obrigada, Padre Fábio. O senhor é um ser iluminado. Com respeito, carinho e grande emoção, Musa. Ô, dona Musa, quem me emocionou foi a senhora. Muito obrigado. Quero dizer para a senhora que foi uma honra. Quem me dera eu tivesse lido essa carta antes de lhe receber. Teria sido diferente, né? Nós teríamos tido uma boa e prazerosa conversa, com certeza. Mas quero aproveitar deste espaço que também é da senhora, já que a senhora me assiste, e já que a senhora considera ter sido importante na sua vida, tão rica de ensinamentos, já que a senhora considera este programa também importante para a senhora, quero aproveitar deste espaço para dizer que estou muito honrado de saber que faço parte dessa história de vida tão bonita que a senhora já viveu até o dia de hoje. Agradeço a Deus por a senhora ter tido esse filho durante 28 anos, o Juca, e a senhora continuar, mesmo já tendo perdido, a senhora continuar ressuscitando no dia a dia. Isso é muito sábio, dona Musa. A gente ter a oportunidade de trazer o outro de volta, não com as nossas lamúrias, não com as nossas revoltas, mas nós trazermos de volta o outro com a nossa alegria, com a nossa disposição de viver. Eu acredito mesmo nisso, dona Musa. Já vi muitas mães que perderam os filhos, encontrar o sentido da vida fazendo alguma coisa por eles. Da mesma forma como muitas pessoas reencontram o sentido da vida quando ganham uma pessoa, né? Mas também é possível reencontrar o sentido da vida quando se perde.
É lamentável, é doloroso, é sofrido? É. Mas o aprendizado é muito frutuoso. E a senhora, ao nos partilhar isso, a senhora nos ensina mais uma vez que isso não é uma conversa, que isso é uma verdade. A verdade da senhora nos ajuda a criar espaço na nossa verdade pessoal, este ensinamento para que a gente também, no momento em que a gente precisar viver isso, a gente tenha disposição. Para isso serve o testemunho do outro. Para que a gente possa se encorajar a viver o que está sendo difícil, o que está sendo penoso. Porque a gente sabe que alguém um dia viveu e experimentou isso e venceu. Da mesma forma também como Dona Musa, como a Dona Yara, lá de Cianorte. Uma senhora que peregrinou comigo já 2 vezes, animada, feliz, engraçada. E eu vendo aquela alegria toda da Dona Yara, pode ser que ela já tenha me contado algum dia, mas eu não me lembrava mais. Ela sempre muito feliz lá na peregrinação. Num momento em que ela estava a sós comigo, ela me disse que ela também havia perdido um filho e que o programa Direção Espiritual a ajudou muito tempo depois de viver aquela perda de maneira sem fruto, infértil, reclamando, lamuriando, brigada com Deus. Ela pôde se reconciliar com Deus assim também. Eu vou viver feliz pelo meu filho. Eu vou fazer por ele o que ele não teve tempo de fazer. Isso é uma atitude muito sábia de quem é. Então, Dona Musa, eu agradeço muito, porque a senhora não só me emocionou, mas me tocou profundamente para reforçar dentro de mim essa convicção. E a senhora pode ter certeza que mesmo a senhora estando tão longe, aí, morando na praia de Boa Viagem, né, aí no Recife, a senhora pode saber, pode ter certeza que nunca mais a gente se esquece desse testemunho. Eu acho que é isso que faz com que a palavra de Deus continue. É isso que faz com que o cristianismo não pare. São os testemunhos. São aquelas pessoas que foram tocadas pelo amor de Deus, pela força de Jesus, e descobriram no momento da dor, da dificuldade, que ela funciona. Que essa palavra de Deus, quando aplicada, quando vivenciada e experimentada, ela produz muitos frutos dentro de nós. Obrigado pelo testemunho da senhora. Feliz aniversário. Se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de nos encontrar mais vezes. Achei interessante uma senhora aqui, ela perguntou o seguinte: Padre, quando uma pessoa é batizada com um nome e é registrada com outro, no final, como é que fica no livro da vida? Depende do registro que Deus vai ler, né, Maurício? Se ele vai ler o registro civil ou o registro religioso. Minha filha, o que fica registrado no livro da vida é o que a gente viveu. O nosso nome tem importância para nós, né? Deus nos chama pelo nome, mas é muito mais do que o meu nome Fábio. Quando nós dizemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, não é este nome só que você me conhece, através do nome com o qual eu me identifico, mas é a minha vida, é o contexto da identidade, é muito mais do que um nome, é a identidade que nos registra no livro da vida. É a vida que a gente viveu, é a vida que a gente escolheu, tudo aquilo que fez parte de nós, isso sim está sendo registrado aos poucos. Aliás, é muito interessante essa perspectiva, né? Identificar que Deus está nos lendo através do livro da vida. É uma metáfora muito bonita para nos ajudar a perceber como é que Deus nos olha, como é que Deus nos registra. A cada dia da nossa vida, tudo aquilo que nós estamos vivendo está sendo registrado neste livro, onde Deus tem a oportunidade de nos conhecer diariamente. Mas é apenas um simbolismo, não fique preocupada com isso não. A minha irmã também foi batizada com um nome e registrada com outro. No batismo ela tem um nome e no registro civil tem outro. Não tem nenhum problema não. O que Deus conhece e que está registrado é a identidade dela, e isso ele conhece profundamente. Não tem equívoco aqui, viu? Padre, podemos dizer que Deus é o esposo espiritual da Virgem Maria?
Quem nos pergunta isso é o Luiz Fernando. Olha, essa expressão esposa espiritual, ela já foi usada muitas vezes para compreender o mistério que se passa com Nossa Senhora no momento da concepção do seu menino, né? O Espírito a cobriu com sua sombra e ela se tornou a morada do Altíssimo. Toda expressão que nos ajudar a compreender o mistério é bem-vinda, desde que ela não banalize o mistério. Então, o esposo espiritual, essa expressão faz parte da vida mística, quando todos nós temos o direito de dizer que nós vivemos essa esponsalidade divina, a vida esponsal, esse amor que nos tornam esposos e esposos, né? Esposos e esposas, que faz com que a gente viva com Deus uma relação de matrimônio. Olha como é interessante, aprofunda o significado da pertença cristã. Porque no matrimônio nós somos um do outro, não é isso? O vínculo que você estabelece no matrimônio diz que a partir daquele momento vocês são uma só carne. Então você que se casou, estabeleceu com seu marido, com sua esposa, o compromisso de serem uma só carne. Isso tem um significado muito interessante que nos reporta a própria Eucaristia. Você participar da Eucaristia é aceitar este compromisso esponsal de viver com Deus essa oportunidade de serem um, de estarem unidos na mesma carne. Você já deve ter me escutado falar sobre isso. Quando eu comungo, eu sou também comungado por Deus. Não é assim? É circular o movimento. Ele é que me concede a graça de tê-lo em mim. Mas a gente também não pode se esquecer que ao comungar, eu estou retribuindo esse amor, dando a ele a oportunidade de ser em mim. Então, eu sou nele, ele é em mim. Até fiz uma música uma vez, há muitos anos atrás, que chama Como és lindo, não é isso? Conhece essa música? Não lembro muito bem a letra dela, eu só sei que na letra eu falo isso. É o mistério de ser nele e ele ser em mim. Então, a íntima comunhão que a Eucaristia me proporciona viver com Deus, coloca na minha carne a responsabilidade de ser divina. A minha carne torna-se divina, porque ela habita o divino. Essa é uma relação esponsal. Então, nós podemos usar essas expressões para poder identificar a profunda comunhão que existiu entre Maria, que existe, né? Porque isso não termina, ela faz parte do mistério da encarnação. O mistério da encarnação, ele continua entre nós. É um mistério que não pode ter fim, ele não pode ser abarcado, ele não pode ser finalizado. Muito embora o Verbo, ao se tornar carne e morrer na cruz, ali nós temos a finalização desta presença no mundo de maneira humana como Jesus foi. Agora o ressuscitado permanece na história. Então veja bem, o mistério da encarnação se desdobra agora no mistério da ressurreição. É uma continuidade. Isso nunca vai ter fim. Por quê? Porque esse mistério me envolve no momento em que eu recebo Cristo em mim. Seja através da sua palavra, ou seja através da Eucaristia. Então seremos sempre esposos e esposas deste Cristo. Deus presente entre nós, nos movendo para que cada vez mais a gente tenha condições de tornar a nossa vida um lugar de revelação. É sempre um desafio. Fazer com que a nossa história seja a continuidade da história da salvação. Deus ter oportunidade de continuar agindo em nós e através de nós. Então será
Usar essa expressão esposo espiritual da Virgem não é nenhum problema, só não podemos dizer que essa expressão esgota o significado do que aconteceu com ela, da mesma maneira como também podemos usar essa expressão a todos nós que queremos viver com responsabilidade o cristianismo. No Santo dos Santos, nós entramos só nus. Talvez seja a coisa que mais me dói, como homem. Não é como padre. Talvez seja o sentimento que mais me machuca. É quando eu vejo um discurso religioso negando a outro o direito de ser recebido por Deus. Porque eu olho para aquele que me traz aqui, eu fiquei padre por causa de Jesus. O que me faz ser cristão, graças a Deus, é Jesus. É olhar para o seu jeito de viver, para o seu jeito de pensar e descobrir que faz sentido para mim. Faz sentido para mim. Se hoje eu deixasse de ser padre, se eu fosse expulso, eu continuaria cristão. E eu não mudaria uma palavra do que eu tenho dito. Porque faz sentido. E para mim o especial é perceber que o sentido que eu percebo dentro de mim está alinhavado pelas Escrituras. Jesus não dispensou ninguém que fosse honesto, minha gente. O único que foi com uma resposta um pouco estranha foi aquele menino que trouxe um monte de diploma para ele. Que o Evangelho chama de jovem rico. Que riquezas eram essas? Todas as que impediam de chegar ao Santo dos Santos, que é aquele lugarzinho estreitinho dentro do templo, onde só os sacerdotes tinham o direito de entrar uma vez por ano, que era o lugar privilegiadíssimo do encontro, e que é ressignificado por Jesus no momento em que ele encontra com a samaritana. Aquela mulher estava privada, ela era rejeitada, ela tinha uma cultura de rejeição dentro dela. Ela era rejeitada por ser mulher, ela era rejeitada por ser samaritana, era rejeitada por ter uma vida absolutamente incorreta. E Jesus diz para ela: se quiser, você não só pode entrar dentro do templo, você pode entrar ao Santo dos Santos. É o lugar mais especial. Ele não usou essas palavras para ela. Mas você deduz que o que ele estava sugerindo para ela era isso. Livre-se das rejeições que os outros colocaram dentro de você. Livre-se das rejeições culturais, livre-se das rejeições religiosas, de tudo aquilo que foi um discurso desonesto, que não compreendeu quem você era, porque foi feito a partir de um homem ou de uma mulher que também não compreenderam quem eles eram. Seja honesto. Quando for evangelizar alguém, quando for evangelizar os seus filhos, seja honesto. Olhe-se. E também encontre essas rejeições que estão tão arraigadas dentro de você. Sim, todos nós aqui, de alguma maneira, um dia, foi nos colocada essa compreensão tão equivocada. Deus tem dificuldade com você, viu? Por isso. Mas eu estou te falando isso porque te amo. Ah, tá. É o último da fila que ele escolhe. Você olha para os apóstolos, os discípulos que Jesus quis com ele. Eu não escolheria nenhum deles. Aí você, num determinado momento da sua vida, se sente menos cristão por isso? Porque você tem dificuldade de sentir-se amado? Porque o resultado da sua vida não é satisfatório? Não é o suficiente para você sentir que Deus possa ter um carinho por você? Nós estamos errando.
Em algum lugar nós estamos errando terrivelmente. Porque se nós provocamos isso nas pessoas, se nós estamos colocando uma indisposição entre elas e Deus, de alguma forma nós estamos errando na construção dessa palavra, na construção desse discurso. Eu não sei o que restou de você, eu não sei quantos anos você tem de cristianismo, eu não sei quais foram as batalhas que você precisou enfrentar, quantas pessoas olharam com desdém para você, quantas pessoas ainda olham nos dias de hoje não acreditando na sua luta. Eu não sei quantas pessoas olharam com desprezo para você pelos erros que você havia cometido ou pelas próprias escolhas erradas que você fez, não sei. O que eu sei é que se você não colocar essa rejeição sob comando, você ficará privado de saber o quanto Deus ama você. Ele troca reinos. A palavra diz isso. Troca reinos. Dispensa toda e qualquer riqueza para ficar com você. Eu não tenho direito de mudar uma linha desse evangelho. Então, se eu estou errado, eu prefiro errar ao lado dos que hoje são rejeitados. Se eu estou errado, nas minhas convicções que me foram dadas pela minha experiência com Jesus, eu não me importo de ser condenado depois. Porque essa condenação em vida eu não quero viver. Saber que em nome de Deus eu desprezei alguém. Saber que em nome de Deus eu tornei a vida de uma pessoa pior do que já era. Essa condenação em vida, minha gente, eu estou consciente que não quero viver. Volto a dizer, não sou um homem conivente com o pecado. Não. Em nenhum momento da minha vida vocês vão me ver conivente com as estruturas diabólicas que nos rondam, que matam os nossos filhos, com as mentalidades que estão cada vez mais diabólicas e socializadas. Não estou falando disso. O que eu não quero é perder a oportunidade de anunciar esse Deus amoroso, libertador, que provoca uma vida nova em toda criatura que honestamente dele se aproxima. E se hoje você é essa criatura, para isso eu vim aqui. Você pode ter certeza que eu sou um homem de muitos erros, de muitos defeitos, mas eu não perco de vista o amor que Deus tem por mim. Não estou acomodado nos meus pecados e nem tampouco quero me acomodar neles. Já cometi muitos, mas eu não rejeito nada do que eu fiz nessa vida. Porque é justamente o que eu fiz na minha vida, de certo e de errado, que me trouxe aqui hoje e que me... Para isso você faz direção espiritual, para isso você reza. Para eu encontrar os que estão querendo o mesmo que eu. Eu quero essa melhor versão, gente. Eu não quero morrer sem o download de tudo que eu posso. Sabe, quando eu sei que Deus colocou dentro de mim um ser humano tão bonito, eu quero fazer ele vir para fora. Ontem, quando o professor falava, eu falei, meu Deus, como nós somos ignorantes, né? Você não sentiu vontade de estudar ontem, não? Eu senti. Se tivesse uma faculdade aberta, eu ia lá me matricular para o vestibular. Conversando com o Everson, meu irmão, meu amigo, que está a vida inteira já do meu lado. E ele falou para mim, padre, me senti um analfabeto. Eu fui 2, Everson. É tão bom a gente ver uma pessoa sábia, um conhecimento.
articulando tudo aquilo que a cultura lhe deu. E olha que ele ainda não é a melhor versão. Daqui 10 anos esse homem vai estar mais brilhante ainda, mais brilhante, mais brilhante. O apóstolo Paulo foi assim. Aquela versão, quando caiu do cavalo, nossa, matava a gente. Mandava matar a gente. Olha a última versão de Paulo. É essa que nos chega. Um homem brilhante que conseguiu compreender a liberdade humana, que compreendeu Deus inerente ao homem, o homem inerente a Deus. Quando eu olho, eu não sou ainda a última versão que posso. Tenho tanta coisa a buscar dentro de mim. Então, para isso, eu preciso olhar bem para as pessoas que eu deixo me influenciarem. Sabe, isso é sério. Se eu insisto numa ambiência fútil, esqueço, não vou crescer. Agora, se eu me cerco de situações e pessoas que vão me ajudar a avançar, 5 pessoas? Existe a média, né? Falam que o estudo que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Se a gente convive com pessoas que nos influenciam de forma negativa, a gente vai se tornando como elas. Sério isso, não é? Quem são as suas 5 pessoas? Aliás, uma ilusão que a gente alimenta, que é natural na vida de todos nós, é que as pessoas sejam sempre do jeito que foram em outros tempos da vida, né? E, aliás, eu fico pensando que as amizades que são duradouras são aquelas que resistem a esses processos naturais de mudança. Se vocês tinham uma amizade que foi interrompida e retorna 3 anos depois, é claro que vocês não serão os mesmos. O que a gente precisa fazer, depois de um tempo como esse de distância, é reacomodar aquela pessoa a partir das diferenças que se estabeleceram com o tempo. É natural que a gente modifique. Eu, por exemplo, eu experimento isso o tempo todo, né? A minha vida muda muito. Um tempo eu estou aqui, outro tempo estou lá, e eu tenho muitos amigos, graças a Deus. Eu tenho conhecidos e amigos, né, pelo Brasil afora. Alguns são amigos de verdade, fazem parte da minha vida, sabem tudo que eu estou vivendo. Outros são amigos, mas não são tão íntimos assim. Eu encontro menos, tenho menos oportunidade de partilhar quem eu sou. Outros são conhecidos, ou são amigos de outros tempos, de 10, 20 anos atrás, que a gente foi perdendo contato, a vida foi nos distanciando. E é natural que quando a gente se encontre, a gente esteja modificado. E seria uma ilusão a gente pensar que vai estar tudo como era antes. Aliás, é injusto a gente querer que o outro esteja do mesmo jeito. É uma injustiça com o outro a gente esperar que ele venha a agir da mesma forma. E muitas vezes, Isaac, quando nós queremos que seja da mesma forma, a gente se priva do novo tempo que a amizade pode representar na nossa vida. Quando a gente começa a criar aquela necessidade de fazer o outro ser do mesmo jeito que ele era naquele tempo, a gente acaba perdendo a oportunidade de ter o outro como ele é hoje. Não é verdade? Muitas vezes, na nossa ansiedade de querer que o outro volte a ser quem ele era, a gente perde a oportunidade de ter quem ele é hoje, que a gente modifica. Veja bem você. Tudo aquilo que aconteceu na vida dele ao longo desses 3 anos, que você não esteve presente, que você não viu, você perdeu um pouco o contexto do outro. Eu gosto de dizer que se você quiser verdadeiramente conhecer e compreender uma pessoa, entre no contexto dela. É igual ao conhecimento. Você não pode pegar uma frase, retirá-la do texto e querer entendê-la. Isso, do ponto de vista hermenêutico, é um crime. Todo texto pede um contexto. A pessoa humana também.
Quer entender uma pessoa? Vai visitar um pouco a família dela. Quer entender quem é seu amigo? Por que ele age dessa ou daquela forma? Comece a conhecer um pouco mais a família deste seu amigo. Por isso que às vezes é mais fácil você entender o amigo quando você conheceu toda a família dele, o lugar onde ele nasceu, quem foram as pessoas que fizeram parte da vida dele. É interessante, né? De algumas pessoas nós possuímos o presente, mas outras possuíram o passado. Como é que eu posso amar alguém no presente dessa vida se eu não tiver consciência que ele tem um passado que não me pertenceu? Chegou na minha vida agora e chegou trazendo uma história. O amor consiste nesta investigação positiva, né? Não é fazer, quero agora, vou fofocar, não. É um processo natural. Tanto é que faz parte da vida dos amigos contar o passado. Porque de alguma maneira nós estamos entregando para ele as chaves que nos abrem. Não é assim? Nós temos uma história. E não é para qualquer um que nós entregamos a chave da nossa história. A gente precisa confiar. E a amizade é um processo natural, onde você vai conhecendo o outro a partir do que ele manifesta, né? O outro é sempre um fenômeno diante de mim. Por que é um fenômeno? Porque ele é manifestação. Um dia você conhece o que ele tem de melhor, um dia você conhece o que ele tem de pior, e você vai juntando tudo isso. Você começa a saber como é que ele reage quando ele está com medo, quando ele está inseguro, como é que ele se mostra corajoso, como é que ele reage no momento que você está precisando de segurança, no momento que você chora, como é que ele reage diante do seu choro. O amigo é um aprendizado constante. O amigo é um território que você vai desbravando aos poucos, né? E junto. É aí que você vai identificando. É aí que você vai reconhecendo o tanto que deste território você já pode dizer conhecedor. Já chorou com ele? Já alegrou-se com ele? Já se desesperou com ele? Já sonhou com ele? Já ficou desempregado com ele? Já teve dinheiro com ele? Já esteve quebrado com ele? Não é assim? São 3 anos, meu amigo. São 3 anos que você ficou fora. E talvez podem ter sido anos que modificaram demais a pessoa. Porque às vezes a vida é assim. Você tem aquele marasmo, aquele período, e de repente 1 ano é fundamental para influenciar radicalmente o jeito de ser daquela pessoa. Por exemplo, na minha vida, o ano de 1991 foi um ano definitivo. Mudou muita coisa na minha história. Foi o ano que eu saí de Minas Gerais, que eu fui morar em Santa Catarina. Foi o ano em que morreu o meu pai. Foi o ano em que os meus amigos, que até então eu tinha próximo de mim, ficaram distantes. Foi um ano em que eu passei inteirinho sem ver a minha mãe. Fiquei 1 ano e meio sem ir em casa. Veja bem, quando eu volto um ser humano modificado. Porque foi um ano intenso. Foi um ano de muitas realizações. Eu não posso, os meus amigos que me esperam, aqueles que verdadeiramente estão dispostos a continuarem meus amigos, eles vão dar uma observada, né? Como é que ele está? Como é que será que ele encarou a morte do pai? Como é que será que ele viveu esse processo de transição? É assim, meu caro. Não queira que o seu amigo seja o mesmo de 3 anos atrás. Mas agora você tem a oportunidade de demonstrar a sua qualidade de amigo. Porque a nossa capacidade de ser amigo precisa o tempo todo ser adaptada, ser modificada, ser melhorada. E isso é bom demais, você saber que ao longo da vida você tem a oportunidade de aprimorar a sua capacidade de amar. Isso é uma urgência, aprimorar o nosso jeito de amar.
aprimorar o nosso jeito de lidar com as pessoas. Porque esse é o nosso cartão postal. O que conta a nosso respeito? O que verdadeiramente transforma, né? O que verdadeiramente conta na nossa existência? É a maneira como nós lidamos com as pessoas. Uma pessoa dá ou menos certo, dá mais certo, dá menos certo, à medida em que ela é capaz de articular o que ela é com aqueles que estão sendo ao redor dela. Uma pessoa faz mais sucesso, uma pessoa dá mais certo, uma pessoa galga mais espaço, uma pessoa alcança mais conquistas, toda vez que ela sabe articular bem quem ela é. E eu ousaria dizer aqui que ser está diretamente ligado, a qualidade do ser está diretamente ligado à capacidade de amar. E amar não é outra coisa senão você articular o tempo todo aquilo que você é com aquilo que o mundo está sendo ao seu redor. É aí que a gente é amigo, não é? Você vai se transformar numa pessoa atraente para os outros à medida em que o outro percebe que você está articulando bem aquilo que você é com aqueles que estão ao seu redor. A gente quer ficar perto de quem faz isso com a gente, de quem se articula bem e de quem nos articula bem no seu jeito de ser. Porque a gente se enriquece. A gente cresce humanamente falando. Eu particularmente gosto, eu quero estar perto das pessoas que me articulam melhor. É uma questão de bom gosto, né? Eu quero estar ao lado de pessoas que me façam crescer. Mas toda vez que eu quero também exercer o mesmo na vida das pessoas, eu preciso ter essa sensibilidade. Olhar para ela, percebê-la que ela tem um contexto, que ela tem uma história e que agora está passando pela minha vida. A dinâmica é essa. Não tem outro jeito. O tempo todo passa pela nossa vida pessoas que nós nunca vimos, que nem imaginamos quem são. Esse é um mistério humano. Ou então pessoas que nós já sabemos quem são, mas quando a gente olha direito, a gente percebe que já estão modificadas. E esse é o desafio, minha gente. Nós continuarmos estabelecendo esses laços para que eles sejam cada vez mais duradouros. Porque isso faz diferença na nossa vida, Isaac. Quando você sabe que no agora da sua vida, você, graças a Deus, pode contabilizar amigos de 10, 15, 20, 30 anos. Quem tem amigos antigos sabe do que eu estou falando. Quem tem amigos antigos sabe muito bem do que eu estou falando agora. Você saber que existem pessoas que lhe conhecem, que sabem dos seus... Eles são conhecedores da sua história, do seu contexto. Isso é muito rico. E sabe por que eles sabem? É porque eles souberam viver o tempo novo, é porque eles souberam viver as modificações, é porque eles não exigiram que eu fosse quem eu não era mais. É muito ruim quando na vida você percebe que o outro está querendo que você seja quem você não é mais. Mas também é muito gratificante quando você percebe que o outro notou que você está modificado. E mesmo modificado, ele integrou, reacomodou você na vida dele. Aí você se sente seguro. A vida me levou, eu fui modificado pela vida, mas eu ainda continuo podendo voltar no coração de muita gente. Não sei, não posso estar errado, mas eu acho que essa é a riqueza que vale a pena. Mesmo porque todas as outras só têm graça se a gente pode dividir com quem a gente ama. A riqueza que verdadeiramente vale nos dias de hoje é essa. Ela tem 18 anos, mora em São Paulo
E ultimamente ela está muito desanimada. Ela está dizendo que parece que nada dá certo para ela. E há 8 meses ela está com um problema de saúde. Já emagreceu 9 quilos. Nenhum médico conseguiu acertar no tratamento dela. E o diálogo com o pai está cada vez mais difícil. Eles trabalham juntos e por mais que ela se esforce, o pai sempre acha que ela não faz nada direito. Em casa também não é fácil a convivência, pois aos finais de semana o pai bebe e só serve para ofendê-la. Padre, eu estou tão desanimado e sem esperanças. Participo das missas, me confessei recentemente, comungo, mas não me sinto completa, me sinto vazia. Minha filha, as nossas relações familiares, se elas não são passadas a limpo, nós vamos perdendo a oportunidade de melhorá-las. Eu sempre digo que toda vez que eu tenho uma dificuldade com o pai, com uma mãe, com um irmão, eu preciso oficializar a dificuldade que está acontecendo. Sabe, a melhor forma que tem é a gente sentar e criar um encontro em que a gente tenha condições de dizer. Porque às vezes nós não formalizamos a nossa insatisfação. Sabe, isso que você está dizendo para mim, você tem que dizer ao seu pai. De maneira caridosa, do jeito certo, formalizando: meu pai, a maneira como o senhor está me tratando, a maneira como nós estamos nos relacionando, não me faz bem. Às vezes nós dizemos ao outro que é certo da forma errada. Tá? Até hoje disse isso no meu Twitter. Muitas vezes nós não temos a sabedoria de encontrar o melhor formato de dizer aquilo que nós precisamos dizer. Aqui um pouquinho antes, né, eu falava de como muitas vezes nós nos sentimos mal dentro de um contexto familiar, em que os outros olham para você somente a partir das necessidades que eles têm. Se a gente não formaliza isso, o outro vai continuar nos tratando assim a vida inteira. A manutenção de relacionamentos cruéis passa pelas duas partes. Quantas vezes um pai não resolve o conflito com o filho, ou vice-versa, ou o conflito com outro irmão, é porque a gente nunca teve coragem de dizer. Mas não adianta dizer do jeito errado, porque às vezes nós dizemos, mas aos gritos. Estou saindo de casa e começo a gritar e estou de saco cheio, estou entornando, né? De tão cheio que eu estou daquela situação. E aí o outro não vai prestar atenção no que nós estamos dizendo. É preciso estar calmo, é preciso estar dentro da razão. E aí formaliza. Que às vezes os nossos conflitos familiares, eles são mantidos pela nossa falta de formalidade. Formalidade é você sentar diante do outro e falar: preciso conversar com você, pode ser agora? Não, estou apressado. Então tá bom, mas que horas que nós vamos conversar? Antigamente a gente tinha mais isso, né? A formalização das coisas. Vamos sair para jantar? Preciso conversar com você. Não é um WhatsApp que vai mudar as coisas, não é não. É sentar, formalizar que o conflito existe. Se eu não formalizo isso, o outro vai continuar agindo como age e eu serei vítima da minha falta de iniciativa. Não existe mágica. Nós que vivemos em comunidade, né, vivemos em comunidade a vida inteira. Quantas vezes, tinha até um nome esquisito, me lembro, o padre motivava a gente a fazer um colóquio. Eu tinha implicância dessa palavra, colóquio. Primeiro que a gente nunca fala assim, né? Vamos fazer um colóquio. Mas o que era o colóquio? Era a oportunidade que a gente tinha de mandar o outro a merda de maneira elegante, com o perdão da expressão. Era a hora que o caldo entornava, mas com classe. O colóquio. Às vezes a gente saía de 2 e ia resolver as pendências. Rinegrinho foi a época dos colóquios. Que a gente não tinha nada para fazer, tinha que estudar o dia inteiro. Então você tem muitos conflitos quando você está com a cabeça mais desocupada. Ninguém saía de casa para estudar, para trabalhar, era tudo dentro de casa. Uma turma de 50 pessoas. Claro que tinha dificuldades. Então o padre nos ensinou a dinâmica do colóquio, que era você sair 2 a 2, sobretudo quando você tinha uma dificuldade com ele, e formalizava. Olha, eu não suporto você,
E o outro escutava com educação: por que você não me suporta? Porque você é insuportável. Aí, no final de tudo, a gente já estava encontrando caminhos, porque a gente não podia se matar. Dentro do seminário, a regra era, para nós, e isso era muito bom, que nós deveríamos viver como irmãos. E o padre era muito sábio em dizer: você não precisa ser amigo de todo mundo, mas você precisa ser irmão de todo mundo. É diferente. Você não precisa ter intimidade com todos e nem facilidade com todos, porque nós não somos iguais. Seria uma hipocrisia dizer que nós vamos nos amar todos da mesma forma. Não é não. Quando você reúne um grupo, naturalmente ali você cria as afinidades. As afinidades vão surgir naturalmente. Eu posso me dar melhor com o Cristo, eu posso me dar um pouco com mais dificuldade com o irmão dele, e posso não suportar o primo dele. Agora, à medida em que eu identifico que eu tenho dificuldade com aquele, eu preciso pelo menos encontrar um meio termo para que a nossa fraternidade não seja fragilizada. Essa é uma regra do reino de Deus. Eu não preciso ter convivência com todos. Eu não preciso ser íntimo de todo mundo. E aliás, o outro deveria até perceber, né? Quando você não abre muita guarda, é porque você não está querendo ser íntimo. Para de forçar a barra. Não tem que forçar a barra da intimidade. A intimidade a gente oferece a quem a gente sente à vontade. E não é obrigado a ser íntimo dos outros. Você não é obrigado a ser íntimo de todos. Você tem o direito sim de manter a sua guarda. Igual Santa Teresa dizia, né? Baixar a porta do castelo para quem você quer que entre e subir à porta do castelo para quem você tem respeito, mas não quer que participe da sua intimidade. Então, o bendito do colóquio era aquela oportunidade que nós tínhamos de formalizar que o conflito existia, que a dificuldade existia, mas que nós estávamos dispostos a resolvê-la. A dificuldade existia e nós queríamos resolvê-la. Isso é cristianismo. E isso faz com que a nossa vida fique muito melhor. Agora, se você estende essa dificuldade com o seu pai e não formaliza isso com ele, você não vai encontrar as soluções. Sem conversar, sem saber o porquê dessa dificuldade do seu pai com você e de você com ele, não tem crescimento. É a velha dinâmica do enfrentamento. Já falei tantas vezes disso que eu nem vou falar mais. Mas eu, pessoalmente, se eu não formalizo a oportunidade de vencer os conflitos que eu tenho com os outros, vou explodir de uma forma totalmente equivocada, vou perder a caridade. Agora, também é que às vezes, sabe o que eu fico pensando? O outro nem sempre está disposto a perceber. Nem sempre o outro está disposto a colaborar. Porque tem gente que é arpurrinha a vida inteira, né? Aquela murrinha. Tem gente que tem vocação para ser murrinha. Reclama de tudo, o tempo todo ela foi prejudicada, o tempo todo ela acha que é isso. Não, eu não posso viver esse papel. Então, quando a gente formaliza, a gente estabelece o limite. E estabelecer o limite é muito positivo. Isso é sinal de respeito. Dizer ao outro: isso aqui é o lugar até onde você pode vir, isso é sinal de respeito por ele. Para ele também não ficar fazendo papel de trouxa. Para ele também sentir que ele tem uma dignidade que ele precisa cuidar. Minha gente, o tempo vai fazendo isso com a gente. Nós vamos permitindo esse aprendizado, ele é muito natural quando a maturidade vai chegando. Você se sente mais no direito de dizer o que lhe incomoda. Dentro das nossas casas isso é fundamental, para que a gente seja família, para que a gente seja amigo, para que a gente seja marido e mulher, para que a gente seja irmão. Não há outra forma. Namorados. Se vocês não vão formalizando os conflitos que vocês têm, desistam do casamento. É melhor nem levar adiante essa bobagem. Se não existe a formalidade de dizer, de esclarecer os conflitos,
Não há preparo para casamento. O namoro é o tempo em que se ensaia a vida de casado. Então, se no tempo do namoro não se colocam os conflitos na mesa, não está havendo preparo nenhum para o casamento. Aliás, toda vez que a gente quer amadurecer na relação com o outro, é colocando os conflitos na mesa, é olhando nos olhos. Olha, eu não vou ser mais tratado dessa forma. Pode ser assim? Nós seremos claros uns com os outros agora. Fidelidade é assim, minha gente. Fidelidade não é outra coisa senão um pacto estabelecido a partir de uma formalização. Você sabe quando é que você começa a deixar de ser fiel. Então, se você não for honesto, no momento em que você deixa de ser fiel, você perde toda a razão diante do outro. Só assim a gente pode dar certo. Continua sendo difícil, mesmo quando formalizamos? Sim. Porque tem gente que tem mais dificuldade que a outra. Tem pessoas que têm muito mais dificuldade que outras. Mas sem a formalização dos nossos conflitos, das dificuldades que nós temos, não temos o direito de esperar melhoras. É isso. Que a gente tenha a coragem, a disposição de formalizar os conflitos para deles extrairmos um novo tempo para a gente viver mais felizes, mais realizados. Se algo dentro de você ficou mais quieto, mais claro, ou então mais inquieto depois desse vídeo, isso já valeu. Comenta aí o que você sentiu, diga a sua cidade. Se puder, inscreva-se e envie para alguém que merece refletir isso junto com você. Esse tipo de atitude sempre gera boas discussões. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!